Uma outra causa acontece quando existem mudanças de nomes, sobrenomes e datas. Fábio, como assim? Primeiro você falou que eu posso encontrar uma certidão que eu estou achando que é do meu antepassado, mas na verdade é de outro, porque ele tem o mesmo nome. Sim, esse é o primeiro caso, são os homônimos. Porém, existe um segundo caso, em que existe uma mudança de nome. Então, na verdade, o que está acontecendo? É isso aqui, ó. Os casos mais comuns. Por exemplo, a pessoa foi registrada em Portugal, né? A certidão de batismo, de nascimento dela, foi com o nome de Manuel Alves em Portugal, mas ela veio para o Brasil e o nome dela virou João da Costa. Fábio, pelo amor de Deus, isso é possível acontecer? É possível acontecer. Já tivemos casos semelhantes, ok? Isso às vezes acontece. Fábio, isso acontece muito? Muito, muito, muito não, mas pode acontecer. Fábio, como que se tem certeza? Cruzando informações de outras certidões. Eu me lembro de um caso muito emblemático que a gente teve, que foi uma pessoa que teve essa mudança de nome. Ela tinha um nome em Portugal, foi para o Brasil e teve um outro nome. Junto das pesquisas, nós descobrimos que essa pessoa fazia informações familiares, que essa pessoa fez ali o serviço militar. E ela era militar em Portugal. E simplesmente ela fugiu de Portugal, porque ela tinha que cumprir serviço militar. E ela foi para o Brasil e mudou o primeiro nome ali, o nome dela, o sobrenome, o nome dos pais, estava tudo igual. Mas o primeiro nome ela mudou porque ela estava com medo de ser pega no Brasil e ter que voltar para servir em Portugal. Então, existem casos que acontece isso. Outro caso, inclusão de um sobrenome sem referência à filiação. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do Manuel Alves. Então, ele foi registrado em Portugal como Manuel Alves. Só que ele chegou no Brasil e colocou Manuel Souza Alves. Mas você olha o nome do pai dele, Joaquim Alves. O nome da mãe, Maria Augusta Alves. Poxa, mas por que veio esse nome aqui do nada? Infelizmente, às vezes acontece de se incluir um sobrenome sem qualquer motivo, sem qualquer referência ou sem qualquer ligação documental. E isso pode também gerar divergências, exigências, porque gera uma dúvida naquela pessoa que está analisando o processo, lá o funcionário da conservatória, se de fato a gente está tratando do mesmo Manuel Alves, do original, ok? E não uma outra pessoa. Da mesma forma que acontece a inclusão, existe a exclusão de sobrenomes sem averbamento nas certidões. O que é um averbamento? Averbamento é quando você informa que houve alguma alteração. O averbamento pode ser em relação à mudança de estado civil, por exemplo, uma certidão de uma pessoa que acabou de nascer, essa pessoa é solteira. Quando ela casa, é feito um averbamento, ou seja, uma informação incluída que essa pessoa se casou e agora ela tem um outro sobrenome. Então, às vezes acontece de um sobrenome desaparecer e surgir numa outra certidão um outro nome, sem ter sido feito qualquer registro dessa informação, dessa exclusão desse sobrenome. Então, isso gera dúvidas, pode naturalmente gerar exigências. Um outro caso muito comum, mudança de data de nascimento para a pessoa casar. Por exemplo, uma menina, era menor de idade, tinha 14 anos. E era muito comum no passado esse tipo de casamento, né? Com a criança, com a menina, adolescente, e ser realizado o casamento. O que muitas vezes acontecia? Na hora do casamento, falava que, na verdade, a menina tinha 18, tinha 19 anos, só para poder casar. Então, os registros seguintes dos filhos, os outros documentos, vão estar com uma data de nascimento equivocada, porque ela simplesmente fez uma alteração para poder casar. Então, esses casos aqui são os mais comuns e podem gerar exigências, quando existe mudança de nome, sobrenome ou data, ok? Pode acontecer também mudança na data de nascimento, mas o mais comum, de fato, é a mudança na data de nascimento para a realização de um casamento, ok? Bom, vamos para um próximo caso.
Esse aqui é um medo que as pessoas têm e eu vou explicar para você ficar muito tranquilo. Vou voltar, vou tentar ser o mais didático possível. Então, Fábio, o primeiro caso é homônimos, ou seja, pessoas com o mesmo nome. Agora você está falando que a pessoa pode ter mudado o nome. Qual é a solução para isso, então? Quando uma pessoa muda o nome e você tem uma outra certidão originária. Esse processo que é conhecido como retificação. E a retificação ela pode ser administrativa ou cartorária ou judicial, ou seja, necessita de uma ação judicial para refazer reorganizar esse nome dessa pessoa. Então vamos lá. Processo de retificação documental. Quando que ele é necessário? Faz-se necessário todas as vezes que houver divergências graves quanto a nomes, sobrenomes, datas, filiações e declarantes, ou seja, quem registrou aquela pessoa. Devem ser realizadas de forma administrativa ou judicial, a depender da especificidade do caso. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? O que seria uma divergência grave, por exemplo? Imagina, nosso exemplo lá do nosso querido Manuel Alves, na certidão portuguesa está escrito Manoel Noel Alves. Na certidão brasileira está escrito Manuel Alves. Isso é grave? Não, não é grave. Ok? Nesse caso, existe bom senso e não é necessário uma retificação. Ok? Agora, por exemplo, numa certidão está escrito Manuel Souza e na outra está escrito Manuel Silva. É grave. Fábio, mas começa com S. O Souza e o Silva começam com S. Não. Aí é como se fosse uma outra pessoa diferente. Então vamos entender um caso aqui. Normalmente, um processo de exigência acontece para que seja trazido, né, à tona a verdade, se de fato se está tratando da linhagem correta, de todas as pessoas da mesma família, e não pessoas diferentes. Concorda que o Manuel Souza pode ser uma pessoa e o Manuel Silva pode ser uma outra pessoa? Mas, Fábio, não, houve um erro aqui. Então, a gente faz uma ação de retificação para corrigir esse erro, essa informação que foi feita. Ok? O nome disso chama retificação. Se for uma retificação muito simples, pode ser feita, às vezes, diretamente nos cartórios. Se for necessário uma comprovação, algo mais robusto, normalmente é feito de forma judicial. E aí eu quero trazer uma questão aqui importante. Muitas pessoas percebem um errinho de uma letra, de um detalhe, e já querem desesperadamente fazer uma retificação. Não nem sempre é necessário fazer. Por isso que a gente considera sempre casos de divergências graves, ou seja, algo escandaloso, ok? Por isso a gente sempre instrui o seguinte: passa pelo processo, passa pela análise jurídica, nosso advogado vai ver as informações, vai comparar as certidões e vai dizer se faz necessário fazer uma retificação ou não, ok? Lembrando, esse vídeo ele tem um propósito de te instruir, não de te assustar, de te gerar medo, pavor, nada disso, tá bom? É só para você ter ciência, ter informações sobre como que se dá a análise por parte dos órgãos portugueses, ok?